pessoal, me chamo Denise e eu vou começar com a nossa apresentação do trabalho sobre a metodologia de Guy Bonsip. Ele se chama George Hans Max Bonsip, mais conhecido como Guy Bonsip, né? Ele nasceu na Alemanha, na cidade de Glücksburg, se eu pronunciei certo, no dia 23 de março de 1934. Na Alemanha, na cidade de Ulm, ele se formou designer pela faculdade de design de lá. E ele lecionou lá no departamento de design industrial e comunicação visual, até o ano de 1968, que foi quando a escola fechou as suas portas. Depois disso, ele trabalhou em diversas universidades latino-americanas, europeias, norte-americanas e também asiáticas. Ele também trabalhou aqui no Brasil, foi pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e ele foi criador e coordenador do Laboratório Brasileiro de Desenho Industrial, que era lá em Florianópolis, Santa Catarina, de 1984 a 87. Foi uma instituição que fez muita história nos anos 80 e 90. Que atualmente também não funciona mais. Então, começando a explicação da metodologia do Guy Bonsip, começa então pela problematização. Aqui, para ajudar na explicação, eu achei bacana trazer um exemplo para ficar mais fácil na hora de ir passando as questões. Então, a problematização ela pode ser dividida por 3 perguntas. Seriam o que, o porquê e como. O que consiste numa situação ou coisa que pode ser melhorada, né? Fatores essenciais do problema e os fatores influentes. O porquê é o objetivo, a finalidade do projeto, incluindo requisitos e critérios que uma solução boa deve ter. E como é o caminho, o meio, né? As técnicas, os recursos e tudo que envolve o desenvolvimento do projeto. Para ajudar, como exemplo, eu trouxe as calcinhas reutilizáveis da marca Pente. Então, o que seria a situação ou coisa que deve ser melhorada? Aqui, o que se encaixaria numa forma de melhorar o dia a dia da mulher nos períodos que ela passa pela menstruação, né? Por quê? Eu trouxe dados aqui diretos do site que falam que durante toda a vida da mulher, cerca de toda a vida, a gente passa por 450 ciclos menstruais. Isso gera 12 mil absorventes descartáveis que a gente tem que usar durante esse período, que equivale a 180 quilos de lixo, que leva em torno de 500 anos para se decompor. A finalidade do projeto seria a eliminação do uso do absorvente. Ela, por ser uma calcinha reutilizável, não geraria esse descarte. No período menstrual, a mulher usa e descarta. E aí já vem a explicação do como, né? Então, é o desenvolvimento de uma calcinha que ela tem todo um estudo, né? Mas ela é reutilizável, ela é absorvente, a mulher pode lavar e usar de novo. Então, tem todo um cuidado em cima da higiene, enfim, né? E da saúde da mulher também, mas esse seria um exemplo que eu achei fácil de colocar aqui desse início, né? Explicação dos questionamentos do início de um projeto. Na metodologia que estamos utilizando, as análises servem para esclarecer a problemática atual e interpretam diversas informações mais relevantes para o desenvolvimento de um produto. Podemos começar então com a lista de verificação, que se organiza as informações sobre atributos do produto para detectar então deficiências informacionais a serem superadas. Por exemplo, um chuveiro, a gente anota-se o que se sabe sobre o uso. Eventuais problemas e outras informações disponíveis são incompletas para os usuários. No tópico de análise de produto com relação ao uso, vemos e detectamos diversos pontos negativos e criticáveis. Se faz uso, então, de fotografias para identificar detalhes problemáticos. Podemos usar como exemplo, então, o uso da sapatilha de balé clássica, onde em 200 anos sofreu diversas e restritas intervenções para melhorar o desempenho e conforto das bailarinas, mas ainda assim causa diversas deformações pelo uso frequente em suas usuárias. Para uma análise mais detalhada, podemos utilizar então fotografias para demonstrar a relação ao uso e os maiores problemas relatados, podendo assim localizar as necessidades de intervenção no uso desse produto. Como, por exemplo, as ponteiras usadas pelas bailarinas, onde depois de um estudo sobre, foi identificado que o seu uso obteria mais conforto.
A análise diacrônica é a parte do desenvolvimento histórico, onde, dependendo do problema, pode ser utilizado de uma coleção de material histórica para demonstrar mutações de um produto ao longo do seu tempo. Podemos utilizar como exemplo na análise diacrônica a marca Leite Moça, onde desde 1890, quando foi criada, passou por diversas mudanças em suas embalagens, tais como cores, materiais utilizados, a evolução atemporal da figura feminina, que foi utilizada nas embalagens, e entre outras mudanças significativas ao longo do seu tempo. A análise sincrônica serve para reconhecer o universo do produto em questão e para evitar reinvenções. A comparação e a crítica dos produtos requerem a formulação de critérios comuns. Convém incluir informações sobre preços, materiais e processos de fabricação. Um exemplo é o jogo de xadrez, que ele serve como um objeto para explicação tanto da análise sincrônica quanto a diacrônica. Então, se observarmos os lances anteriores e suponhamos os próximos, faremos um estudo diacrônico dela. Nesse contexto, a gente pode afirmar que a diacrônica é feita de pequenas sincronias. Em outras palavras, a diacronia é feita da soma de pequenas sincronias. Ou seja, a sincrônica, ela é ao mesmo tempo, e a diacrônica é através do tempo. A análise estrutural serve para reconhecer e compreender os tipos e o número dos componentes dos subsistemas, bem como os princípios de montagem, tipologia de uniões e tipos de carcaça de um produto. Um exemplo, como podemos observar, é o canal de água. Circulante é uma estrutura projetada para a realização de ensaios hidrodinâmicos de análise estrutural, e o principal uso dessa análise estrutural é a instalação e os testes com os protótipos de embarcações e turbinas, assim como também os projetos de laboratório de fluidos mecânicos ou outros projetos especiais. Análise funcional serve para reconhecer e compreender as características de uso de um produto. Nesse sentido, inclui aspectos ergonômicos, que é a microanálise, e as funções técnico-físicas de cada componente ou subsistema do produto, microanálise. Um exemplo de análise funcional seria esse comedouro, onde a gente consegue compreender a característica de uso, manuseio do produto e foi verificado a ergonomia do produto tanto para o animal quanto para a pessoa que vai manusear o produto, evitando possíveis desconfortos posturais e problemas digestivos para os cães. A análise morfológica serve para reconhecer e compreender a estrutura formal, concepção formal de um produto, sua composição partindo de elementos geométricos e suas transições, encontros, incluindo também informações sobre o acabamento cromático e tratamento de superfícies. Utilizando o exemplo anterior do comedouro para cães de rua, a análise morfológica realizada forneceu informações sobre a estrutura básica do produto similar analisado, para que fosse possível reconhecer e compreender seu funcionamento. Essa ferramenta auxiliou no entendimento de possíveis sistemas existentes que poderiam ou não ser incluídos no projeto. Agora a gente vai falar sobre a definição do problema. Essa é uma fase do processo projetual do BONSIP que a gente pode dividir em 3 etapas, tá? A primeira etapa é a lista de requisitos. Então, a gente vai elencar, vai listar todos os requisitos ou todos os objetivos que o nosso projeto procura alcançar, sempre de maneira padronizada. Então, eu sempre vou descrever os meus requisitos da mesma maneira, seja por só frases positivas ou só frases negativas, ou enfim, como a pessoa preferir, desde que seja de uma maneira padronizada, tá? A próxima fase, a próxima etapa é a estrutura do problema. Então, nesse momento, a gente vai organizar todos os nossos requisitos anteriores pelas suas afinidades ou semelhanças, tá? Então, a gente vai juntar todos os iguais e parecidos. Isso vai nos ajudar a ter uma visualização bem mais clara e mais objetiva do nosso problema, né? Geralmente, a gente usa de um recurso que chama árvore hierarquizada ou, como eu sempre conheci, mapa conceitual, onde a gente tem um conceito principal lá em cima do mapa que vai se desdobrando em conceitos menores, né? Então, a gente pode utilizar desse recurso nessa etapa da definição do problema. E, por fim, a gente tem a hierarquização dos requisitos, então é nesse momento que a gente vai estabelecer todas as nossas prioridades, né, e todos os nossos problemas mais importantes até os menos importantes, né.
Isso também vai ajudar, então, a gente a manter um foco e um objetivo na hora de projetar, né? Isso permite com que a gente projete de uma maneira organizada, basicamente, e não fique tentando atirar para todos os lados, né? Esse momento de brainstorming, ele deve ser super descontraído. Pode ter comida, bebida num lugar confortável e com certeza alguém tem que ficar responsável por anotar as ideias. Não precisa ser uma pessoa, mas tem que ter alguém responsável para que depois isso possa ser consultado e um líder que vai orientar o grupo e guiar a conversa. A gente pode dividir esse processo de geração de solução, que é o brainstorming, em algumas etapas. A etapa de ideação, que é a fase mais criativa. Então, nessa etapa, o líder vai estimular a geração de ideias na direção que ele pretende, né, com o objetivo final em mente, sem julgar ou excluir qualquer ideia. Aqui a gente pode ter no começo um fluxo de ideias bem alto e passar a baixar com o tempo da reunião. Nesse momento, pode ser que ocorra uma frustração da equipe, porque não se tem mais ideias, né, no mesmo fluxo que tinha no início da reunião. Então, aqui, o ideal é que faça um período, uma pausa, um relaxamento, que pode ser um ou mais dias, para que nesse momento, nesse período de pausa, possam surgir mais ideias. A gente tem a etapa da síntese, que é quando a gente finaliza esse período criativo, parte então para analisar as ideias parciais e juntar elas para formar uma solução completa. Depois dessa parte da síntese, a gente tem a etapa de avaliação, que é a última etapa. Então, agora sim as ideias vão ser julgadas, né? A gente vai fazer uma pré-seleção dessas ideias dentro dos critérios que foram passados lá na frente, quando a gente tinha um objetivo X final. Então, nesse momento, a gente vai ver o que serve para aquele objetivo final, o que é viável e o que não é viável. O método 365 chama-se 365 porque são 3 propostas, né, 3 ideias, em 5 minutos para 6 participantes. Então, nesse método, a gente elabora um formulário voltado para um objetivo com objetivo X, né? Solucionar um problema. E temos um grupo de 6 participantes. Esses 6 participantes então vão receber cada um formulário e vão escrever 3 ideias em 5 minutos. Passados esses 5 minutos, essas ideias podem ser escritas de qualquer forma, desenho, foto de referência, escrita mesmo, como eles acharem que vão expressar melhor a ideia. Então, passados 5 minutos, eles vão entregar esse formulário para o próximo, para o colega, e ele vai agregar dentro dessas propostas que o outro já fez, ele vai agregar mais 3 ideias. Passados 5 minutos, faça esse rodízio novamente. Então, encerra quando todos os 6 participantes tiverem contribuído com 3 ideias para todos os formulários. O método de transformação serve para aumentar a variedade de soluções utilizando casos similares de outras áreas. Por exemplo, a gente vai pegar um trabalho que é parecido com o nosso, comparar as soluções e ver se são soluções plausíveis para o nosso. Pode modificar elas, aumentar, minimizar, reduzir, substituir, enfim, fazer todas essas variantes aí por comparação com outras coisas da mesma área ou de outras áreas também. Como o próprio nome diz, método de transformação, né? A gente vai transformar as soluções de outros projetos e adaptar elas ao nosso, no que for possível e conveniente. A caixa morfológica tem como objetivo listar as funções e atributos em detalhes e analisar eles juntos para ver quais combinações têm a melhor e maior perspectiva de sucesso. Essa prática facilita a criação rápida e nova de boas soluções ou novos ângulos para criar combinações diferentes para um novo produto ou serviço. Consiste em listar os valores diferentes na horizontal e critérios diferentes na vertical. A criação sistemática de variantes serve para cobrir o universo de possíveis soluções, identificando princípios básicos e possíveis combinações.
É basicamente imaginar todas as possibilidades, né, ou como o próprio nome diz, variantes, do que pode acontecer no projeto e tentar solucionar combinações e soluções para esses problemas criados. É uma etapa que envolve muito da imaginação para poder criar essa sistemática de variantes e ainda mais criatividade para conseguir solucionar essas variantes criadas de um jeito plausível dentro do projeto. Quando a gente chega na parte de desenhos e esboços, é quando o processo já está indo para a parte mais prática. Então, a solução já está definida, a ideia, a solução final já está definida, e a gente vai começar a fazer, dar cara para o produto. Nesse momento, a gente começa com os desenhos e esboços, né? Que a gente também pode encontrar pelo termo sketches, que é a tradução em inglês. Nesse momento, a gente vai simplesmente fazer visualmente, né? Transcender ele para uma coisa visual, essa ideia que foi definida, a gente vai colocá-la num papel para que ela comece a ser visual. Essa fase é a fase que antecede, por exemplo, um desenho técnico, né? Ou um próprio croquis. É um esboço feito à mão, ele pode ser feito no tamanho e escala que quiser, colocando as vistas que quiser. Então, não tem nada de norma a ser seguida aqui, quando a gente está falando de desenho e esboço. Essa é realmente essa primeira fase inicial, quando a gente vai começar a fase mais prática do projeto. Bom, então essas são as nossas considerações finais sobre a metodologia do BONCIP. A gente chegou à conclusão de que nessa metodologia a definição dos requisitos é uma parte muito importante desse processo projetual, né? Porque são eles que vão ditar muito o tom do nosso projeto e o direcionamento do nosso projeto. Então são eles que vão definir as configurações, as funções, as cores, os materiais, até o público ao qual esse produto vai ser destinado, né? Então é uma fase que a gente precisa prestar muita atenção e fazer com muita cautela, né? Outra fase muito importante desse processo projetual é a fase de prototipação, né, ou de prototipagem, enfim. É quando a gente de fato vai colocar em prática o nosso projeto, mas não de maneira efetiva, assim, não de maneira final, né? Vai ser um ensaio do nosso produto final e nesse ensaio, né, entre aspas, a gente consegue perceber pequenos erros e pequenas modificações que a gente pode fazer no projeto final para que ele seja o mais perfeito e para que ele consiga solucionar de fato todos os problemas e todos os requisitos aos quais a gente está tentando atender. Então, o BONCIP ele acabou desenvolvendo métodos de criação de produtos, né, que aperfeiçoaram muito o desempenho do profissional, né, do designer no caso. As técnicas dele, então, elas possibilitaram a criação de produtos que de fato solucionam os problemas aos quais ele se propõe solucionar, e isso facilita o trabalho do designer e possibilita com que a gente consiga chegar a um produto final muito melhor, né, do que se a gente projetasse sem a metodologia.